Já estamos de volta e eu estou muito feliz com a sua presença aí, viu? Programa em Forma toda segunda-feira, das 2 às 3. Quantas novidades, quantas coisas boas dentro da medicina, da atividade física, da alimentação. Não perca. Se você perdeu a primeira entrevista, já vai, a partir de hoje à tarde, já está aí para você assistir, viu? E essa entrevista agora também é muito interessante, porque nós estamos passando pelo nosso verão, e que verão, né? Como eu disse no primeiro bloco, gente, quanto calor nesse Brasil inteiro. E assim, não existe uma cidade, até lá no sul, tá pegando fogo. Então, a gente precisa saber como encarar tudo isso, né? Sem ficar doente, sem sentir dor. Meu Deus do céu, quantos cuidados a gente tem que ter. Mas o Dr. Jamal Azam está aqui e ele é otorrinolaringologista do Hospital Lefort. É isso, né, doutor? Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo. Inicialmente, eu já queria te dar os parabéns por toda a sua carreira. Porque, na verdade, o que você faz e o que você tem feito evita muito da intervenção do médico. Por quê? Porque fazendo atividade física, tendo uma alimentação balanceada, hábitos alimentares positivos, é a melhor forma de manter a saúde. Então, a prevenção com bases naturais, e é isso que você tem pregado há tantos anos. E está de parabéns, porque eu tenho certeza que você interferiu positivamente sobre a saúde de muitas pessoas. É engraçado, porque muito obrigada, viu? Eu gosto muito de ouvir isso, principalmente de vocês médicos, porque eu sempre quis um espaço, né, durante esses anos todos, quer ver, vai fazer 16 anos, foi desde 97 que eu levantei uma bandeirinha, ó gente, vamos fazer exercício, né, que isso tem uma consequência muito boa na sua vida, não só pro corpo, mas foi difícil, porque as pessoas no início falam, não é pro corpo, não, só pro corpo, só pro corpo. Aí eu fui me associando a vocês, aí eu fui me associando a... É tão lindo, é uma consequência tão maravilhosa que hoje eu vejo assim, eu acompanhei o crescimento, né, da importância disso, de você praticar um exercício, de se alimentar melhor, né, de dormir melhor, de tomar mais água. Exatamente. Meu Deus, é tão básico, né? É verdade. E assim, que você tem trabalhado. Nossa, muito. Então, realmente, meus parabéns. Muito obrigada, doutor. Mas olha, nós vamos falar, eu disse que nós vamos agora, né, entrar na ação do verão, porque, como você disse, né, doutor, vou falar você, porque eu sou muito jovem, mas assim, como você disse, cada estação tem a sua, né, diferença, característica, de sinais, de doenças. Exatamente. O verão, por exemplo, ele tá mais propício a quê, doutor? Assim? Na área de ouvido, nariz e garganta, o verão ele é bastante característico por gerar um aumento muito grande das doenças de ouvido. Especialmente as doenças de ouvido, também as doenças de nariz e doenças de garganta. Mas as doenças de ouvido, como por exemplo a otite externa, que é a inflamação do canal do ouvido, triplica o número de infecções. Puxa vida, agora no verão. No verão. Por conta do gelado, doutor, assim, do quente e tomar gelado, ou não? As diferenças de temperatura acabam implicando mais no nariz e na garganta. Sim. Mas a relação do ouvido é pelo contato com a água. Então, realmente, o verão que nós estamos vivendo, o nosso país é um país de muito sol, costa, de mar. Então, as pessoas vão para a praia e ficam muito tempo na água, especialmente as crianças. Então, a pele acaba sofrendo por uma hidratação excessiva, prolongada, e acaba gerando descamação e acaba gerando, inclusive, a predisposição, se existir alguma questão local no canal do ouvido, até para o desenvolvimento das infecções bacterianas e de fungos. Então eu trouxe uma maquete aqui para mostrar na sua câmera mesmo, doutor. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Então essa aqui é uma maquete que mostra o ouvido. Então a orelha, ela logo depois da entrada do canal do ouvido, aí é a entradinha. Nós temos uma pequena porção, que é a porção onde existem as glândulas de produção de cera e os pelos. Logo depois, esse canal aqui é um canal
cuja pele é muito fina, muito fininha. E aí, o que acontece? Se a pessoa tiver um pouquinho a mais de cera, o que pode acontecer com qualquer indivíduo, imagina. claro, porque vale a pena. Não é que tu toma banho, né, doutor? Vamos deixar bem claro. De Deus, inclusive. Porque eu tava assim outro dia, tapando. É normal, veja bem, a cera, ela é normal. As pessoas às vezes perguntam no consultório, tem sujeira no meu ouvido. Eu falo, só se você pegou a sujeira do chão e colocou. Porque a cera, ela não é sujeira, a cera é uma proteção. A cera tem uma função muito nobre no corpo humano, mas às vezes o que acontece? Muito volumosa. Ela fica muito volumosa, e se ela ficar muito volumosa, a água pode passar pela cera e depois não sai. Não sai. Entendi. Entendeu? Então essa é a situação que pode E é horrível acontecer. essa sensação, doutor? Muito ruim. Todas as pessoas já sentiram. É aquela sensação do ouvido tapado. Você fala, a voz está dentro da sua cabeça, você não consegue entender. Horrível, doutor. Eu trouxe aqui um até algodão. Ele é um algodão que eu pus uma tinta para simular a cera. Para simular. Né? Então, por exemplo, se a cera estiver aqui no canal do ouvido, olha o que E aí você acontece. vai tentar limpar, né? Aí você pega a tal da hastezinha de algodão, né? Aí você vai, aí você começa a empurrar essa cera, ela toca na membrana do tímpano. Olha que perigo. Aí as pessoas não suportam aquela sensação de ouvido tampado. Né? Não, horrível. E dor, né? Às vezes, muitas vezes. Aí também uma situação que pode acontecer, a haste de algodão vai lá, entra, fere a membrana do tímpano, perfura a membrana do tímpano. E olha como está próxima. Muito próximo. E como eu sempre digo para as pessoas, o uso da haste de algodão, ela está orientada na própria embalagem. Eu tenho feito, um desafio há muitos anos. Eu quero desafiar todo mundo aqui da produção, você. Até eu mesmo. Eu quero todo mundo. Eu quero saber quem já leu as instruções que estão escritas na caixinha do cotonete das outras hastes de algodão. Quem já leu? Eu não li. Então. Leu? Quem leu? Quais são as instruções do uso desse objeto? Imagina, a gente nem Ninguém leu, não é isso? Então vamos ler o que está escrito? Vamos. Não use a haste, não introduza a haste no canal do ouvido. Caramba, Isso é só fora, né, doutor? Só fora, é usado para narizinho, para maquiagem, para um monte de coisa. Menos para o ouvido. E as pessoas fazem o quê? Pegam esse objeto, introduzem dentro do ouvido, machuca. Outra questão muito importante é que a gente não está vendo o que está fazendo. É mesmo. E nunca vai ver, porque é um nunca local... vai ver. Né? E mais, as curvaturas do canal do ouvido são muito individuais. Então entendi. Você não sabe se o seu canal do ouvido é para frente, é para trás, para cima, para baixo. Olha aí. Então você não sabe. E você não sabe, você vai lá e coloca esse negócio ali. Aí o que acontece? Pode perfurar a membrana do tímpano, pode lesar os menores ossinhos do corpo humano, que são os ossinhos do ouvido, martelo, bigorna e estribo, e levar a sequelas que podem ser, inclusive, cirúrgicas. Então, é de perda de audição. Muitas vezes são consequências cirúrgicas e muitas vezes as cirurgias não conseguem restabelecer a audição. Gente, e é uma coisa tão simples, ler a instrução. Não é bacana ouvir o que o doutor está falando. Não é interessante Adorei. O meu desafio? Não, se tivesse uma caixinha aqui eu já ia ler. Em casa, eu quero ver. Vocês que estão em casa, corre lá depois da nossa entrevista e vai ler. Você vai ver, você vai falar assim, puxa vida, quer dizer que não podia fazer isso? Porque assim, as pessoas acham que isso é para isso, né, doutor? É para pulsar a orelha. Nós passamos na história das propagandas de televisão, do marketing, uma época em que o consumidor era induzido a usar as hastes de algodão no ouvido. Nossa! Né? Quem é da nossa época e lembra daquele homenzinho que botava uma toalha aqui, tirava a toalha ali, né? Aí ele ia lá e usava a hastezinha de algodão. Então a gente foi induzido, mas felizmente a medicina aliada à legislação que protege o consumidor, nós agora não vemos mais esse tipo de situação, inclusive na própria embalagem das hastes de algodão está escrito
que não é para introduzir no canal do ouvido. Doutor, tinha que estar escrito também essa, essa orientação nas caixas de grampos. Sem Olha que horror. dúvida. Tem muita gente que pega grampo e vai lá. Isso. E pega qualquer coisa. Palito de fósforo, Palito de grampo, fósforo. Ai. palito de dente. Nossa, palito de dente é assustador. Inclusive, você falou uma coisa interessante, porque a gente tem muitos pacientes que improvisam essas hastes de algodão, pegam um pedacinho de algodão, olha só, isso é verdade, são casos Nossa, que clínicos. horror. Pega o Isso, palito de exato. dente, Enrola. Olha só, Solange, o que acontece, vocês que estão em casa. A pessoa vai lá, ah, que legal. Aí tirou, jogou fora, mas não olhou e o algodão pode ficar lá dentro. Ai, ai, ai. E isso acontece com Não, uma doutor, enorme frequência. eu vou falar uma coisa horrível, já que a gente está falando, né, do ouvido. O meu pai, quando eu e meu irmão éramos pequenos, imagina, falta de orientação 100, né? Mas meu pai, quando a gente ia muito para a piscina e a gente voltava com esse ouvido tapado, olha o que ele fazia, não sei, eu quero ouvir sua opinião. Ele enrolava um jornal, fazia um canudo com o jornal, aí ele fazia assim, aí punha fogo na ponta do jornal. E não é que saía água. O que é isso, doutor? Mas assim, pelo amor de Deus, não faça isso. Nunca façam isso. Nunca. Isso é a gente chama de cone, né? Então isso é uma prática desenvolvida em algumas regiões orientais, mas vejam bem, eu costumo dizer o seguinte: para cuidar da sua saúde, a sociedade do mundo inteiro determinou um tipo de profissional, que é o médico. Que é o específico. O específico. Então, assim, as pessoas que fazem sem orientação, e muitas vezes naquela época era uma situação não que um tinha. falava para o outro, Nem tinha não televisão, tinha né, tanta doutor? informação, televisão, internet, tudo, né? Então, essas atitudes são atitudes que não devem ser tomadas fisicamente. É possível até que haja uma ação, né, sei lá. Sem dúvida. Porém, se uma pessoa só tiver uma lesão, isso é algo que pode ser irreversível. E na medicina, eu não gosto de usar estatísticas. Claro. Eu não gosto de falar 1%, sabe por quê? Porque esse não conhece os outros 99. Ele não quer saber. Se ele tiver uma lesão, é ele. Esse ser humano é valioso demais. Nossa, demais. Então, nunca pensar em utilizar técnicas alternativas sem consultar um otorrinolaringologista, no caso do ouvido. E toda a medicina que hoje está à disposição. Em toda a medicina, aliás, não faça isso. Outra situação muito importante para a gente alertar a população nessa época do verão: não pingue nada no ouvido. Isso, doutor. Não pingue nada no ouvido. Então, se você foi para a praia, ou seu filho ou filha foi para a praia, sentiu aquela sensação da água que ficou, aí tem os famosos pulinhos, tá? Pulinho de lado, deita de lado, mexe a orelha, tudo. A água tem que sair. E se a água não sair? Se a água não sair, é porque tem alguma coisa lá dentro que está impedindo da água sair. Ora, não é você que vai conseguir tirar. É melhor o pronto-socorro, assim, doutor? Uma ajuda? Procure ajuda médica específica, preferencialmente de um otorrinolaringologista. Se você pingar um remédio de modo inadvertido, você pode levar, inclusive, a perdas auditivas que podem ser irreversíveis. A maioria dos remédios de pingar no ouvido podem lesar a audição de modo irreversível. Não volta mais, não tem cirurgia, não adianta chorar depois. É muito sensível. Muito sensível, gente. Então não pode. Não pinguem álcool, não façam isso. Nossa, é verdade. Porque você não sabe o que tem lá dentro. Agora, então, muito bem. O que a gente tem que fazer? Sim. Antes do período de praia, o que as pessoas fazem, Solange? Uma revisão no carro. Sim, com certeza. Não é verdade? Fazem. Carro tem que estar bom. O carro tem que estar bom. Não, o carro tem que estar bom. Pera aí, deixa eu ver aqui a reserva do hotel, vou ligar de novo, o hotel tem que estar tudo certo. A boia, a prancha. A prancha, é verdade. A roupa, né? E a saúde, gente. Quem revisa a saúde antes de tirar suas férias? Ninguém. Aí depois o que acontece? Chora de dor. Então,
A orientação para quem vai para a praia, preferencialmente consulte um médico para ver se está tudo bem com os seus ouvidos. Dá uma limpada, porque tem uma limpeza especial, né, doutor? Claro que sim. E aí, o que acontece? Se o canal estiver íntegro, se ele estiver desobstruído, sem excesso de cera e a membrana do tímpano íntegra, aí sim o médico pode orientar, pingar algumas soluções específicas. Entendi, tá. Mas não por conta própria. Não. Não, por conta própria não. Ai, meu Deus, gente. E fora isso, doutor, né? Porque a gente tem que pensar também nessa área e na garganta, que envolve agora o verão, né? Com certeza. Por conta de tudo isso. Ar-condicionado demais. Isso. Tá muito quente. Muito né, quente. Então é difícil realmente você dormir sem um ventilador, sem um ar-condicionado, não tem como. O que é pior, doutor? O ventilador ou o ar-condicionado? O ar-condicionado, O ar-condicionado, certamente, né? ele, quando usado de modo incorreto, ele é muito pior. Ele é muito pior. O ar-condicionado, ele é um aparelho que o próprio nome diz, ele condiciona o ar. O que significa isso? Ele dá ao ar uma certa condição. Qual é a condição que a gente quer? Que ele seja resfriado. Porém, os aparelhos de ar-condicionado têm um efeito colateral. Esse efeito colateral é ressecar o ar. Então, o ar-condicionado, além de resfriar o ar, ele rouba a umidade do ar. O ar que a gente está respirando, passando pelo nariz no nosso pulmão. Então, a orientação é: se vocês desejarem usar ar-condicionado, em primeiro lugar, façam a transição de temperatura lenta e não brusca, não entre subitamente num ar muito gelado, ligue o ar a 26 graus, 25 graus, espere uns minutinhos, vá diminuindo progressivamente. Até no mínimo, acho que 22, 22 graus. É o mínimo. Para quem quiser dormir com o ar-condicionado ligado, tome muita água, como você bem falou antes do intervalo, hidrate o nariz com soro fisiológico para que sua via respiratória possa, então, não sofrer com o ressecamento. A consequência, né, desse ar que vai ficar a noite inteira ali com você. Isso, exatamente. Puxa, e assim, eu não me lembro de outros verões, né, que a gente passou, tão quentes que eu usasse o ar direto a noite inteira. Porque eu uso assim, eu resfrio o quarto, aí eu fico ali um pouquinho, a hora que desliga a televisão, desligo o ar. Isso. E vou muito bem. Agora tá difícil, né? Muito difícil. Então, o uso do ar-condicionado, ele não é proibido. Sim. Sob hipótese nenhuma. Porém, a população, nós estamos aqui para informar a população que, além do resfriamento, o ressecamento, ele é muito ruim. Então, tomar água antes, umedecer o nariz, principalmente das crianças pequenas e dos idosos, se forem usar. Umedece bem o nariz com soro fisiológico, que certamente Nossa, vai ser bem beneficiar e a noite vai ser muito boa. Se o ventilador também não deixa na sua cara, né? Não, o ventilador, se for direcionado para a pessoa, no mínimo 2 metros de distância, e preferencialmente naquele módulo giratório, que fica giratório, né? Que isso vai, vai melhorar muito aí as suas condições. Falando um pouquinho da piscina, do cloro, né? Também prejudica o ouvido, né, doutor? Sim, o cloro ele acaba interferindo sobre as bactérias normais que nós temos no canal do ouvido, e essas bactérias podem então sofrer com a ação do cloro e acabar propiciando o desenvolvimento de fungos. Então, nós recomendamos a natação como um esporte maravilhoso, com o cuidado de que dê a preferência para utilizar piscinas com tratamento sem cloro. Existem várias academias. É bom, doutora? Não, essa é uma pergunta muito importante. O tampão, o que acontece? Ele, quando você compra o tampão na farmácia, ele está escrito a marca do tampão, mas não está escrito o seu nome. Ou seja, ele não foi feito para você. Então, se você colocar aquilo lá, é uma média da população. Aliás, uma média da população que não é nem brasileira, porque a maioria dos tampões, eles são originados por indústrias fora do Brasil. Então, o que acontece? Esse tampão vai deixar um pouquinho a água entrar e não vai deixar a água sair. Aí é pior ainda. Sim. Sem contar que no dia seguinte, como está úmido, o canal do ouvido já está um pouquinho irritado, você vai colocar o tampão, o que acontece? Machuca o canal do ouvido. A orientação é não usar tampão sem estrita indicação médica e preferencialmente para quem vai se expor a muito tempo de água,
faça um tampão moldado para o seu ouvido. É possível então, sim, né, doutor? Sim, isso é normal, a gente Olha faz que isso legal. com frequência, a gente molda como se fosse um molde de um aparelho auditivo, ele é de silicone molinho, aí sim ele vai separar o seu canal do ouvido, né, e vai te proteger contra a água. Ai, que legal, olha, muito bacana. E assim, a gente tem, né, nós que temos filhos, né, meus filhos já estão grandes, mas assim, nossa, passei por tantas dorzinhas de ouvido. As crianças sofrem muito isso, aquelas otites, né, doutor? Sim. E dores no ouvido. Também é possível amenizar com, não sei, minha mãe colocava uma coisa quente, mas enfim, o que a gente faz na urgência, doutor? Então, parabéns pra mamãe, tá certinha. Mamãe sempre acerta. Não, Mamãe faz umas coisas. É mesmo, você viu meu pai, né? Não é? O negócio. Agora, mamãe sempre acerta. Então é o seguinte, a primeira orientação para qualquer tipo de dor do ouvido é compressa morna seca. Então, uma toalha de rosto, um pano, uma fraldinha, ou passa ferro, ou aquece numa lâmpada, deixa ele morno seco e coloca. Sempre veja a temperatura no dorso da mão antes para não ser muito quente. Ah, sim. E coloca. E no adulto também, doutor? No adulto também. Então, a primeira conduta para dor de ouvido é compressa seca, morninha e durante 10, 15 minutinhos. Isso vai aliviar instantaneamente. Ai, que delícia. Doutor, tem até outras perguntas da garganta, mas o nosso tempo está encerrando. Ai, eu até preferiria, né, neste caso, deixar um contato, porque às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, elas têm crianças, essa época é uma época comum mesmo para essas dores, e dor de garganta, nós não falamos da garganta, mas assim, tem muita coisa, né, porque até meu filho, que tem 2 metros de altura, tava, nossa mãe, minha garganta, tal, em pleno verão, né, doutor? E acontece? Acontece, às vezes é muito gelado, a gente muito às vezes acaba abusando, né? A gente acaba sendo... Não, abusa, porque você tá com muito calor, aí você joga aquela água gelada e... Isso, e como eu sempre recomendo, o equilíbrio, o meio do caminho, ele é sempre o mais adequado. Então, quando é exagero, não pode tomar gelado, as pessoas perguntam, claro que pode. Claro que pode, mas sem exagero e sem ser muito contínuo, porque dói, machuca o corpo. É melhor uma água mais fresca, um suco mais fresco, não, né? Pode até tomar gelado. Pode até ser gelado, desde que sejam goles que não sejam, não vai tomar a garrafa de uma vez só. De uma vez, o sorvete também engolir tudo. Isso, espere, tome água no intervalo do sorvete. Então, assim, um equilíbrio, gente. Todo mundo sabe qual é o equilíbrio, porém não pratica, então aí fica difícil. Aí sofre consequências, mas nós vamos fazer o seguinte, doutor. Você vai voltar pra gente falar, porque eu acho um assunto muito interessante, muito bacana, é tão comum nas famílias, muito comum, mais do que qualquer outra coisa, muito né? comum, muito comum. Muito comum. Aliás, as doenças de ouvido, nariz e garganta são praticamente 90% das doenças das crianças. Ó, 90. Mas porque mesmo. Criança tem problema de quê? Joelho? Não. Coluna? Não. Problema de quê que a criança tem? Nossa, ouvidinho, gente. Gargantinha, tosse, até gripe, os idosos, resfriado. né? Porque o idoso até volta. Os idosos, né? Então são muito comuns as doenças nessa área. E nessa época do verão, então assim, se possível, produção voltar, o doutor voltar pra gente, o doutor Jamal voltar, pra gente continuar com esse assunto, mostrar alguns detalhezinhos, até se tiver imagens de vídeo, seria até bom. Tem, né? Porque a gente mostra com detalhes, mas deu pra gente aprender bastante coisa. Focamos mais no ouvido, né, doutor, mas a gente vai falar da garganta, e que eu acho muito importante. Eu, muito jovem, operei as amígdalas e hoje não fazem mais isso, né, doutor? Só em último caso. Em alguns casos. Em alguns casos especiais, né? Meu caso foi um caso à parte, assim, um caso especial, que é bom a gente comentar, que as mães ficam em dúvidas, né, os pais, e não sabem o que fazem. O melhor é procurar o doutor Jamal, mas... A gente pode orientar bastante. Orienta o dia a dia, né, dessa mãe, para que ela não se desespere como eu, muitas vezes, e até minha mãe comigo. Claro, Doutor, tem um contato, um site, porque as pessoas, elas ficam com o programa aí e tem muitas dúvidas. Isso, nós temos o site do Hospital Lefort, no qual eu sou vice-diretor clínico,
Então, www.leforte.com.br. Ai, que bacana. Onde ele fica, doutor? Fica no bairro do Morumbi. Do Morumbi? É um hospital do Grupo Saúde Bandeirantes, de Olha, que altíssimo bacana. padrão, um hospital realmente de ponta. Ai, que bacana, com um centro que bom cirúrgico espetacular, com toda a tecnologia que existe hoje de ponta mundial. O Hospital Leforte, www.leforte.com.br. A minha clínica, www.clinicajamal.com.br. Ai, que fácil. Nós estamos já há quase 30 anos com o Otorrinos, uma experiência muito grande para passar para vocês. Nossa, que credibilidade. Pronto. Não tem mais que procurar outro espaço, outro local. Doutor, muito obrigada, viu? Pela oportunidade. Imagina. Então estamos aguardando de volta, tá? Dentro da sua agenda, obviamente, mas a gente aguarda você. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, doutor Jamal? Obrigado. Infelizmente, né? Acaba rapidinho, a gente fica batendo um papo, é tão gostoso. Mas olha, eu desejo que seja uma semana incrível para você, maravilhosa. Então cuidado, né? Vamos lembrar, o doutor Jamal explicou, cuidado com os excessos, excesso de muito tempo na água, enfim, né, doutor? As pessoas têm que ter um pouco de equilíbrio na vida para não sofrer consequências. Qualquer coisa, assiste a nossa entrevista novamente, entre em contato com o doutor. E se você perdeu o contato, não anotou, é só entrar em contato com a gente que nós passamos para você com o maior carinho. Que seja uma semana de realizações e muita saúde. Se cuidem, até a próxima segunda. Um beijo. Obrigada.